Unidade 1. Território e população brasileira. Aula 3.1. Conteúdo: meio rural. Habilidade: identificar o espaço rural brasileiro e sua importância para a economia do país. Vamos então começar aí mais uma aula de geografia, hoje falando sobre o meio rural. Vamos lá então fazer a nossa revisão? Então, na aula de ontem nós falamos sobre a divisão administrativa, político-administrativa do Brasil. Nosso país tem 26 estados e um distrito federal. Na aula de ontem nós falamos sobre a regionalização e o conceito de região, né? Então, o que é regionalização e região, né? É o ato de dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos, né? Então a gente tratou, né, sobre essa questão da divisão regional, né? Falamos aí que região está atrelado diretamente a um determinado espaço do território e ele é dividido de acordo com as características comuns. Por exemplo, a divisão do município, do estado, da União, né? São as formas de regionalizar e dividir o território. Nós falamos também sobre a estrutura do território brasileiro, né? Nosso país é uma república federativa, tá? O nome completo do nosso país é República Federativa do Brasil. Vimos que o nosso território contém 26 estados federados, sendo 27 unidades federadas e 26 estados e um distrito federal, tá? Que é a nossa capital, Brasília. Vimos que nós temos 5.568 municípios e somando-se a capital federal, né, Brasília, e um distrito estadual, que é o distrito de Fernando de Noronha. Essa divisão que nós estamos vendo aí é a divisão do Brasil, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divide o Brasil em região norte, que está em verde, o nordeste está em amarelo, o centro-oeste está em laranjado, o sudeste está em rosa e o sul está em roxo. Divide o Brasil em 5 grandes regiões. Vimos também a organização do território brasileiro em espaços geoeconômicos, tá? E aí, essa não é uma divisão, como a gente falou na última aula, que está comum aí para todos no livro, né? A divisão do Brasil de forma geoeconômica é uma divisão que está no livro didático, tá? Então, ela está apresentada para nós no livro didático, tá? Divide o Brasil, isso, territórios geoeconômicos. É a organização do território brasileiro em áreas geoeconômicas. Divide como? Divide em 3 regiões geoeconômicas. Quais são elas? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Nós vamos identificar aqui no mapa como é que está classificado segundo a divisão geoeconômica, tá? A divisão em Amazônia, tá? Essa região todinha que representa o Nordeste e a outra representa o Centro-Sul, tá? Amazônia, Centro-Sul e Nordeste, tá? Essa é a classificação geoeconômica. Também é a organização do espaço de forma geoeconômica e apresenta aí essa outra divisão do Brasil, tá? Então nós vimos na aula de ontem a divisão e a estrutura regional do Brasil, tá? Vimos a classificação segundo o IBGE, né, que é 5 regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E vimos também a divisão geoeconômica, tá? Que divide em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Agora, vamos falar sobre o meio rural. Mas antes, vamos ao nosso desafio do dia. Muito bem, nós temos aí uma frase, tá?
que é tirada do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, ela diz assim: se o campo não planta, a cidade não janta. Com base na frase acima e da imagem do campo, o campo tem importância para a cidade? Então você observa a imagem dos trabalhadores aí plantando e a frase: se o campo não planta, a cidade não janta. Vamos lá então começar falando sobre os aspectos do meio rural. Nós precisamos entender uma coisa: a divisão necessária entre meio urbano e meio rural, tá? E o nosso país, historicamente, é um país que teve atividade agrícola muito intensa, tá? Não tanto quanto no início da colonização, mas hoje ainda é um país de caráter agrícola, tá? E aí você para e pensa, bom, aí no município que você está, na comunidade, na localidade que você reside, existe atividade agrícola? Pode ser plantação de grãos, pode ser voltado na área da pecuária, né, o cultivo de animais, boi, porco, cavalos, quer dizer, isso é atividade agrícola, tá? Voltado tudo para atividade campestre. Vamos ver alguns fatores que contribuem para as atividades agropecuárias no Brasil. Vamos ver. Primeiro é o clima favorável. O nosso país tem um clima bom em relação a outros países, tá? O nosso clima tropical, na maior parte do território, pelo menos. O nosso relevo brasileiro tem poucas áreas acidentadas, tá? Isso quer dizer o quê? Que nós temos poucas montanhas. Não tem montanhas, sim, áreas de variação de relevo. O nosso solo é um solo muito fértil, tá? E grande mercado consumidor, tanto externo para fora, quanto mercado interno, tá? E a expansão e modernização agrícola. Isso é uma marca do nosso território. Nós temos aí relevo, solo bom, nós temos mercado consumidor, nós temos tanto a área de expansão interna quanto externa. Então o Brasil tem potencial muito grande para a agricultura, para a pecuária, para a atividade agrícola. Agora, nós vamos entender quais as diferenças, né, quais as principais características do rural brasileiro, ou chamado novo rural brasileiro. A gente entender bem. Primeiro, o rural. Quando a gente fala, nós estamos na zona rural, corresponde à área do campo, a área da atividade campestre. Segundo, conceito, agrário. O que significa o conceito agrário? Refere-se às atividades primárias. Agricultura, pecuária e extrativismo. Agricultura de quê? Grãos, tá? Agricultura de grãos. Pecuária. O que é pecuária? Animais, tá? O que é extrativismo? O nome já está dizendo, né? Extrair produto da natureza. Extrair da natureza. Tá? Extrair da natureza. Agronegócio, o que é? Consiste na integração entre as atividades primárias e o setor industrial. Isso é um novo conceito, tá? Aqui nós temos imagens da atividade agrícola, tá? Que vão trazer para nós, mas voltadas principalmente para o agronegócio, tá? Vamos ver alguns tipos de agricultura, tá? Importantes para nós. O primeiro está destinado à agricultura de exportação. O que é agricultura de exportação? Ela destina-se ao mercado externo, para fora do país, tá? Principalmente o mercado industrial. Exemplo, cana-de-açúcar, café, soja, e ocupa os melhores solos. Para você entender bem, vamos imaginar o seguinte. Na atividade da agricultura de exportação, se usa os grandes campos. Nós temos aí uma imagem, traz para nós, né, de uma área campestre, né, um grande campo. E você está observando que nós temos aí o uso de máquinas. O nome disso é mecanização do campo. Nós temos alguns exemplos aqui, a plantação de algodão, por exemplo. Isso aí tudo branquinho que você está vendo aí são plantações de algodão.
Nós estamos vendo máquinas executando o trabalho do homem, tá? Isso é chamado agricultura de exportação. Por quê? Os melhores produtos vão ser guardados e explorados para o mercado externo, para vender para outros países. Aí nós temos o exemplo do cultivo da cana, nós temos algodão, nós temos soja, e não é para o mercado interno, é para o mercado externo, para outros países. Com a mecanização do campo, nós vamos ver que vai ocorrer um fenômeno muito complicado para a agricultura brasileira. Você observar na imagem, nós temos 3 máquinas trabalhando em um campo, né? O melhor campo aí dessa região, que poderia estar sendo ocupado por homens, por pessoas trabalhadoras que poderiam estar ocupando essa região. Homens e mulheres poderiam estar trabalhando, né? E isso acaba gerando um outro fenômeno mais tarde, que é o fenômeno do desemprego no campo. A modernização no campo fez com que hoje as pessoas acabassem migrando do campo para a cidade, né? Esse movimento vai ser chamado de êxodo rural mais tarde. Vamos lá. Vamos continuar entendendo agora alguns tipos de agricultura agora voltada para a alimentação, tá? Quando a gente fala da alimentação, a gente fala da produção de alimentos para a população. Milho, feijão, mandioca, tá? E ela vai ocupar, infelizmente, os piores solos, tá? E ela é cultivada, em geral, em pequenas propriedades. As pequenas propriedades também cultivam gêneros para a exportação. Não é uma realidade muito comum, tá? Mas, quando a gente fala da agricultura, a gente fala também daquela agricultura para alimentação interna, né? Nós temos o comércio interno, para alimentar a população local, e o comércio externo, tá? Para alimentar a população em outros lugares do mundo. Nós temos o exemplo do cultivo do feijão. Vou pegar o exemplo do cultivo do feijão, que é o que está aparecendo nas imagens para nós, tá? O feijão, um grão necessário na nossa alimentação, todo mundo se alimenta de feijão ou tem a base do feijão na sua dieta, e ele acaba sendo ocupado nos piores solos, né? A atividade do cultivo do feijão não vai ser tão importante quanto a plantação de milho, a plantação de soja, que são produtos que são utilizados para os mercados externos. O feijão plantado no Brasil, ele é especificamente para atender os mercados locais, os nossos estados e municípios, tá? E aproveita aí o uso dos pequenos agricultores, dos trabalhadores rurais, para também o cultivo de outros grãos menos importantes para o mercado consumidor externo. Por que tem essa divisão entre o mercado interno e o mercado externo? O mercado externo, aquele que é para fora do país, ele paga mais e paga melhor, né? O mercado interno é para consumo nosso. Aí no município de vocês, onde nós estamos localizados nas nossas escolas, nas nossas comunidades, a produção agrícola, ela é voltada para o mercado interno ou mercado externo, tá? Você pode conversar entre os colegas daqui a pouquinho, na dinâmica interativa, e você pode procurar saber, será que aqui nós temos cultivo de milho, temos cultivo de arroz, cultivo de feijão, cultivo de mandioca, farinha, produzimos farinha? Como é que nós desenvolvemos a atividade agrícola na nossa região? Então vamos continuar a nossa aula, vamos aí ainda dentro do campo da aula sobre o meio rural, né, entendendo sobre essa dinâmica do rural brasileiro, o novo rural. Nós vamos falar sobre sistemas agrícolas. Muita atenção agora, tá? Vamos continuar. O que são sistemas agrícolas? Primeiro, ele destina-se a partir do tamanho da área cultivada, tá? E também o índice de produtividade. Por exemplo, o tamanho de área cultivada num sistema agrícola, ele não vai ser pequeno, ele vai ser grande, tá? E ele tem que indicar principalmente o que ele pode produzir. De duas formas, agricultura intensiva e agricultura extensiva. Vamos lá, vamos explicar ponto a ponto. Primeiro, quando nós falamos da necessidade de atividades agrícolas,
nós estamos falando de grandes produções. Hoje, a atividade agrícola ela está totalmente industrializada. Não é mais aquele trabalhador lá no campo que a gente imaginava, que vai puxando o seu arado, que vai num jumentinho lá plantando, demorando dia para fazer isso. Não, nós estamos falando de uma atividade industrializada, tá? Aonde a máquina vai desenvolver tarefas com mais agilidade do que o homem faria. Então, ele vai absorver grandes extensões territoriais. E por conta disso, vai ser necessário, né, fazer o desmatamento. Tá? Então, quando a gente fala da agricultura extensiva, por exemplo, nós estamos falando da agricultura intensiva, nós estamos falando também do desmatamento. Vamos ver o que é agricultura intensiva para poder compreender melhor. Então, ela é chamada de agricultura moderna ou comercial, tá? E ela se aplica como? No uso de tecnologias. Repito, agricultura intensiva, ela é chamada de agricultura moderna ou comercial. Ela está atrelada na aplicação de tecnologias e na mecanização do campo. Olha o exemplo, tratores, colheitadeiras, plantadeiras. E o uso de insumos. O que são os insumos? São produtos para a preparação do solo e sementes selecionadas e imunes a pragas. Isso daí dá a entender para nós o seguinte, que na agricultura, atualmente, o uso da tecnologia está para além do que nós imaginamos do uso das máquinas. A gente pensa assim, o uso de máquinas é o uso da atividade agrícola. Não somente isso, né? Hoje, existe também o uso da tecnologia na produção das sementes, né? Você já ouviu falar de um produto chamado transgênico? Já ouviu falar? O que é um produto transgênico? É um produto geneticamente modificado. Hoje, por meio de avanços na ciência, avanços científicos, é possível mudar a genética de todos os nossos produtos alimentares. Por exemplo, ele vai fazer uma plantação de arroz. Nessa plantação de arroz, ela sofre com uma praga. Um bicho que entrou naquela plantação acabou destruindo a plantação. Então, o grande agricultor vai lá e compra uma semente de arroz geneticamente modificada, que vai ser imune às pragas que vão acontecer naquela região. Então, esse é um produto transgênico. É usado na agricultura intensiva. Né? Além das máquinas, além da atividade industrial dentro do campo, nós vamos ver também o uso de sementes selecionadas, o uso de insumos químicos que vão ser utilizados ali naquela plantação. Esses insumos químicos são chamados por nós de agrotóxicos, ok? Então vamos lá entender a agricultura itinerante ou roça tropical. Qual a diferença dela? Ela não tem inserção de tecnologia, tá? É o homem do campo lá na sua produção, né? Ela possui baixa produtividade, a fertilidade natural do solo, não usa incentivos, insumos agrícolas, ocupa grandes áreas de cultivo e ocorre principalmente na América Latina, África e Ásia. Vamos entender isso? Como é que isso funciona? Primeiro, quero que você entenda o seguinte. Existem dois tipos de produção, tá? Existe o tipo de produção industrial, como eu falei para vocês, que é a intensiva, né? E tem a produção do roçado tropical, ou convencional, como alguns queiram chamar, tá? Para você entender bem, enquanto um produz industrialmente em grande quantidade, e esse é o empresário, esse é aquele que vai ter grandes faixas de terra, o outro, que é o pequeno agricultor, ele vai produzir, só que em quantidades menores, né? Enquanto um grande empresário produz 100 sacas de feijão por dia, né? O pequeno agricultor vai produzir 10, 15 sacas de feijão, né? Então você percebe a diferença entre um e outro?
Então, e quando a gente fala dos produtos da agricultura tradicional, da agricultura familiar, eles são produtos mais naturais, né? Em algum momento aí na comunidade de vocês ou na cidade que vocês estão, vocês já ouviram falar de produtos chamados orgânicos, né? Aqui na cidade de Manaus, por exemplo, nós temos feiras de produtos orgânicos. O que é isso? São produtos naturais, sem o aditivo de produtos químicos. Banana, laranja, feijão, arroz, macaxeira. Quer dizer, hoje, infelizmente, por conta dessa necessidade da produção industrializada, né, a nível mundial e da venda de produtos para o mercado externo, acabam sendo utilizados produtos químicos nas verduras, nos legumes, nos grãos, e isso acaba sendo prejudicial em algum momento à saúde das pessoas. Então, o produto natural, o produto orgânico, ele não tem essa adição química, né? Ela é baseado unicamente dos nutrientes que a terra oferece. Você pode perceber quando você for ao supermercado, por exemplo, com seus pais, com seus familiares, observem os produtos que você vai encontrar nas gôndolas para vender. Por exemplo, uma maçã não é da nossa região, né? Mas tem diferença, uma maçã industrializada com produtos químicos e uma maçã que não tem produtos industrializados. Um tomate que tem produtos químicos e um tomate que não tem produtos químicos. É importante nós identificarmos o seguinte, por mais produção de alimentos que o mundo desenvolva, que o Brasil seja um dos países que mais produz alimentos no mundo, ainda existe muita gente passando fome. Existe muita gente que não tem acesso a uma alimentação digna e de qualidade. Por isso, a ONU, por meio da FAO, que é o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ele surgiu para tentar minimizar a questão da distribuição dos alimentos, né? Imaginem vocês, todos os dias são desperdiçados toneladas de alimentos que não são consumidos em feiras, em mercados, em grandes centros comerciais, enquanto todos os dias nós temos pessoas que registram o número grande de desnutrição, de falta de alimento, falta de alimento básico para a sua sobrevivência. Por isso que a FAO existe, para tentar minimizar a questão da fome a nível internacional, né? Nós pensamos aí, mais uma vez eu jogo para nossas comunidades, para os nossos locais onde nós estamos, por exemplo. Existe desperdício de alimentos, existe desperdício de comida. Como contornar isso, né? A escola que você está, ela oferece merenda escolar? Então, quando você for para a merenda escolar, por exemplo, é uma merenda que é comprada pelo governo do estado, que vem das agriculturas familiares, né, e que não pode ser desperdiçada. Por isso é importante, você que for se alimentar na merenda escolar, coma toda a merenda, não desperdice, né? Faça valer o direito que você tem da alimentação, que a alimentação é um direito humano, uma necessidade que todos nós temos, que é a questão da alimentação. Tá? Então, por isso que existem organizações como a FAO, existem organizações que estão aí a nível internacional debatendo a questão da fome, né? Contrapondo a história do agronegócio, do grande negócio, do grande comércio e agricultura familiar, aqueles que podem ser atendidos de forma mais humanitária.